Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar alguns detalhes da vida de um dos maiores atores e comediantes que o mundo já viu e que, infelizmente, nos deixou prematuramente e de uma forma tão triste. Vamos conhecer como foi a história, a carreira e os últimos dias de Robin Williams. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Mas, antes de tudo, vamos entender quais foram as origens e como o ator conseguiu alcançar tanto sucesso nos palcos e, principalmente, na indústria hollywoodiana. Iremos relembrar também suas maiores obras, os prêmios que ele conquistou e as dificuldades que ele precisou enfrentar durante a vida, como a luta constante contra os vícios. Além disso, vamos mostrar para vocês como foram os seus últimos dias e explicar melhor como foi sua morte, algo que só pôde ser esclarecido algum tempo depois que ele havia nos deixado. Robin nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 21 de julho de 1951. Sua mãe, Laura Smith, era uma ex-modelo descendente de franceses. Seu pai, Robert Williams, tinha ascendência inglesa e irlandesa e foi executivo sênior de uma grande montadora automotiva transnacional. O ator cresceu nos estados de Michigan e Califórnia e frequentava a Igreja Episcopal, uma religião que reúne raízes protestantes do anglicanismo. Durante a infância, Robin era considerado tímido e tinha dificuldade de falar com outras crianças, especialmente para se expressar em público. Isso só foi mudar quando ele foi para o ensino médio e entrou para o grupo de teatro da escola. As técnicas da dramaturgia lhe permitiram desenvolver suas habilidades sociais e despertaram nele um talento incrível, como nós já sabemos, né? Desde cedo, Williams percebeu que tinha uma capacidade de improvisação bastante promissora, além de conseguir imitar as pessoas com certa facilidade. As primeiras vezes que ele usou esses recursos, o seu primeiro público foi sua própria família. Ele fazia imitações de sua mãe para sua avó e vice-versa, pois passava boa parte do tempo com a Nana, já que seus pais trabalhavam bastante. Essas características foram determinantes para o sucesso na carreira do ator. Ao contrário de sua imagem como um garoto tímido, predominantemente durante a primeira fase do ensino fundamental, quando se formou no ensino médio, Robin Williams era considerado a pessoa mais engraçada da escola. Ele chegou a se inscrever na universidade para estudar ciências políticas, mas logo desistiu da ideia quando surgiu a oportunidade de estudar na Juilliard School, uma prestigiosa escola de artes localizada em Nova York. Ele começou os estudos em 73, junto com um seleto grupo de apenas 20 pessoas. Logo de cara, ele foi selecionado para o programa de estudos avançados, onde se destacou ao lado de Christopher Reeve, o ator que imortalizou o personagem do Superman e que teve sua carreira interrompida de forma brusca depois de sofrer um acidente de cavalo, se eu não me engano, e que o deixou tetraplégico. Apesar de estar inserido em uma das melhores escolas de atuação e de estar rodeado de grandes nomes que fariam sucesso futuramente, o talento de Robin Williams sobressaía, principalmente por sua facilidade com humor e improvisação, alguns dos atributos considerados mais difíceis nas artes cênicas. Algumas fontes citam que o produtor John Houseman, que dirigiu o programa de estudos avançados, sugeriu que ele deixasse a escola em apenas 3 anos, pois não havia mais nada a ensiná-lo. Por conta dessas qualidades, Williams iniciou sua carreira no mundo da comédia stand-up. Hoje em dia, esse gênero é bastante popular nos Estados Unidos, no Brasil também, no mundo todo. Mas estamos falando do começo da década de 1970. Naquela época, não era bem assim. Também não estamos querendo dizer que foi uma inovação. Esse tipo de apresentação já existia. Na verdade, estava até em declínio. E Robin teve um papel fundamental no renascimento e na popularização desse tipo de comédia. Sua primeira apresentação foi no clube de comédia Holy City, mas rapidamente ele já estava nos principais clubes e bares do país. Thank you very much. I would like now to do some basic suppressions for you now. My first suppression is Superman on drugs.
I know you'd like that one. Por mais que nós, do público brasileiro, conhecemos Robin Williams por seus papéis nos filmes e por alguns de seus trabalhos na televisão, a carreira que ele construiu no stand-up foi extremamente sólida e podemos considerá-la como um braço paralelo, tão importante quanto sua passagem pelo cinema. O reconhecimento disso veio através de seu sucesso nos palcos e, é claro, das premiações que recebeu. Ao todo, ele conquistou 5 Grammys pelas gravações de seus shows. Dá pra imaginar, né? Williams era infalível. Ele usava a associação livre como método. Por isso dizia que nunca estaria sem ideias, pois os eventos mundiais ou até mesmo alguma situação que surgia na plateia sempre lhe dariam o material necessário para trabalhar. Aliada à sua habilidade para a improvisação, o comediante conseguia manter um ritmo frenético e tinha muita segurança ao guiar a plateia por suas piadas. Eventualmente, o fenômeno gerado em torno de suas apresentações acabou levando o Robin Williams para outros espaços. Ele foi convidado para participar de alguns programas de televisão, o que acabou impulsionando ainda mais a sua carreira. Uma de suas primeiras aparições foi no papel de Mork na série de sucesso Happy Days. O ator conseguiu adaptar suas capacidades de imitação e improvisação para esse novo formato, o que conquistou ainda mais seu público. O êxito. Mas o êxito foi tão grande que os produtores quiseram explorar melhor o personagem e criaram um spin-off da série, uma obra derivada que compartilha o mesmo universo, mas com outra linha narrativa. Assim surgiu o sitcom Mork and Mindy, que também foi um fenômeno e lançou Robin Williams de uma vez por todas para o mundo. A partir desse momento, o comediante alcançou uma audiência cada vez maior e mais diversa com seus espetáculos de stand-up. Isso possibilitou, inclusive, que ele produzisse alguns especiais em parceria com a HBO, como Off the Wall, de 1978, An Evening with Robin Williams, de 82, e Robin Williams Live at the Met, em 86, que também contribuíram para o aumento de sua fama, para lapidar suas habilidades, além de levá-lo para outras oportunidades, como veremos a seguir. Foi também nessa época, em 78, que Williams se casou pela primeira vez com Valérie Velarde, com quem teve seu primeiro filho. Então, esse intervalo entre as décadas de 70 e 80 foi bastante promissor, permitindo que o ator alcançasse o sucesso nos palcos, na televisão, além de estar progredindo em sua vida pessoal. Tudo ia de vento em popa, não é mesmo? Bom, não é bem assim. A fama trouxe muitos louros para Robin Williams, mas com eles também vieram muitas consequências ruins. Tudo tem seu preço, inclusive o sucesso. Foi nessa época que o ator começou a enfrentar problemas sérios com o abuso de substâncias ilícitas, além de desenvolver uma séria dependência ao álcool que ele precisou combater durante boa parte de sua vida. Williams dizia que o estilo de vida por trás do show business, o mercado que engloba o setor de entretenimento, era extremamente desregrado, repleto de festas e más influências que acabavam sugando boa parte das pessoas envolvidas, principalmente os iniciantes. Além disso, a rotina pesada de shows, turnês, gravações e viagens exigia muito, tanto fisicamente quanto mentalmente, o que acabava levando essas pessoas a procurarem uma fonte de relaxamento e distração, como se pudessem, mesmo por alguns instantes, se anestesiar através dessas drogas. No entanto, no início da década de 80, depois de perder um amigo próximo que morreu de overdose após uma dessas noitadas, e de testemunhar o nascimento de seu primeiro filho, Williams conseguiu forças para lutar contra o vício. Ele se internou em clínicas de reabilitação, passou a praticar esportes e conseguiu, por hora, lidar com a dependência. Eu digo por hora porque, apesar de conseguir se livrar da adição às substâncias ilícitas, o ator ainda teve dificuldades para enfrentar o alcoolismo. Durante sua vida, ele ainda passou por outras internações, principalmente depois dos anos 2000. Ele passou a lidar com o assunto de forma aberta, o que provavelmente o ajudou.
além de ser um incentivo para outras pessoas que a acompanhavam e também padeciam do mesmo problema. O casamento de Williams com Valérie Velarde acabou em 1988. Apenas um ano depois, ele se casou novamente com Marcia Garcês, que havia sido babá de seu primeiro filho. Juntos, eles tiveram outras 2 crianças, mas o relacionamento também chegou ao fim cerca de 2 décadas depois. Em 2011, ele se casou pela última vez, agora com Susan Schneider, que foi sua companheira até o final de sua vida. Voltando à sua carreira, apesar das dificuldades enfrentadas durante a década de 80, foi nela que ele finalmente se consagrou como ator, para além do comediante de sucesso dos palcos e stand-up. Williams começou com papéis secundários e em produções menores, mas aos poucos ele foi demonstrando suas capacidades e conquistando o seu espaço. Mas o jogo virou em 1987 com o lançamento do filme Bom Dia, Vietnã, uma comédia que trata a temática da guerra de forma leve. Nele, Robin Williams interpretou um radialista que foi enviado para o conflito com o intuito de entreter as tropas com piadas e sarcasmo. Ora, né, gente? Ele estava em casa, né? O ator usou e abusou de sua experiência na comédia, além de ter se beneficiado com seus toques de improviso. E deu certo. Com esse filme, ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar, o que o colocou de uma vez por todas no cenário internacional. Apesar de não ter recebido o prêmio da Academia, Williams foi indicado ao American Comedy Award, na categoria Melhor Ator em Papel Principal, e ganhou o Globo de Ouro e o prêmio de Melhor Ator da Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão. Isso, é claro, contribuiu ainda mais para seu sucesso e para sua divulgação no convite a novas oportunidades. E elas começaram a surgir sem parar. Por conta de sua veia cômica, Robin Williams se consagrou através de diversos filmes de comédia que marcaram a minha vida e eu tenho certeza que a de muitos de vocês também. Entre eles estão Uma Babá Quase Perfeita, de 93, Jumanji, 95, Flubber, Uma Invenção Desmiolada, de 97, Um Dia, Dois Pais, de 97, a sequência das obras de Uma Noite no Museu, entre tantas outras. Mas isso não é tudo. Williams teve a chance de trabalhar em diversas obras tidas como comédias dramáticas, em que ainda desempenhava um papel cômico, mas inserido em uma trama mais complexa e profunda. Um exemplo claro disso é Pat Adams, O Amor é Contagioso, de 1998. Filme em que o ator interpreta um médico que busca humanizar o tratamento de pacientes através do humor. E esse não é o único exemplo. No fim das contas, Robin Williams mostrou que era um artista completo e que poderia enfrentar qualquer desafio de atuação que lhe fosse proposto. Ele deu vida a diversos personagens em obras dramáticas e intensas, como Sociedade dos Poetas Mortos, de 89, O Homem Bicentenário, de 99 e Gênio Indomável, de 1997, considerado por muitos o seu melhor trabalho, que inclusive lhe rendeu seu único Oscar como melhor ator coadjuvante. Além disso, Williams emprestou sua voz e deu vida a grandes personagens da animação. Sim. Ele fez o gênio em Aladdin, em 1992, foi o Manivela de Robôs, em 2005, e o Ramon em Happy Feet. Esses trabalhos demonstraram sua plasticidade na atuação e o consolidaram de vez como um ator consagrado. Infelizmente, ele não é tão reconhecido por aqui com essas obras, já que geralmente os filmes de animação são vistos em sua versão dublada, pois o público, são crianças. Mesmo assim, eu assisto. E eu gosto, viu? No entanto, a brilhante carreira de Robin Williams precisou ser desacelerada por conta de seus problemas de saúde. O primeiro deles veio em 2009, quando ele precisou passar por uma cirurgia no coração para substituir uma válvula aórtica. Apesar do sucesso do procedimento, esse era apenas o começo de tudo que ele precisaria enfrentar. Em meados de 2013, o ator passou a sofrer com problemas gástricos
tremores, além de paralisias esporádicas e momentâneas. Tudo isso gerou nele sintomas de ansiedade e depressão. Pelo menos era isso que se imaginava na época. Em determinado momento, ele chegou a se internar em uma clínica de reabilitação, não porque estava tendo problemas com abuso de substâncias de novo, mas porque queria ser acompanhado mais de perto por especialistas. Os sintomas eram tão dispersos, aleatórios, que Susan, sua esposa, chegou a pensar que ele poderia estar sofrendo com hipocondria. Apesar de não terem uma resposta de pronto, a família de Robin continuou as investigações médicas. Enquanto isso, sua vida profissional, infelizmente, foi deixada de lado. Ele continuou atuando em alguns filmes menores, mas não era mais o mesmo. Ele já não decorava as falas como antigamente. Não tinha a mesma disposição e chegou a recusar inúmeros convites para produzir novos espetáculos de stand-up, pois já não se achava mais engraçado. Em 2014, os sintomas físicos, como os tremores involuntários, se agravaram bastante. Amigos de longa data que o encontravam diziam não reconhecê-lo mais. Estava magro, apático, abatido. Finalmente, em março desse ano, ele foi diagnosticado com Parkinson, uma doença degenerativa que explicaria boa parte dos sinais que seu corpo já estava dando. Diagnósticos de doenças desse tipo, incluindo o Alzheimer, por exemplo, são bem difíceis de serem confirmados de pronto, sobretudo com os recursos disponíveis na época. Existem exames de imagem que podem contribuir para uma análise diferencial, mas o principal recurso da medicina ainda é a anamnese, os exames clínicos baseados na história do paciente, que são bem seguros, mas não são infalíveis. Robin já estava sendo acometido pelas mudanças de humor, problemas de movimento, depressão, medos, ansiedade, alucinações, problemas de sono, paranoia, diversos sintomas que fazem parte do espectro dessas doenças. Como ele já não conseguia trabalhar como antes, passou a enfrentar diversos problemas financeiros, o que só piorou a situação. Um de seus últimos trabalhos para o cinema foi o terceiro filme da franquia de Uma Noite no Museu, mas todas as pessoas envolvidas no set de filmagens já percebiam que ele não era mais o mesmo. Ele mesmo chegou a dizer diversas vezes para o diretor Shawn Levy: "Já não sou eu. Não sei o que está acontecendo comigo. Já não sou eu." A certa altura, Williams já não podia mais trabalhar. Passava boa parte do tempo em sua casa com sua esposa, onde desenvolveu uma rotina para tentar lidar com o padecimento. Como já não dormia direito, o casal passava a noite em quartos separados, mas sempre tentavam fazer atividades juntos, como praticar meditação. Seus sintomas começaram a evoluir de forma muito rápida, se tornando cada vez mais graves, especialmente aqueles ligados à sua cognição e lucidez. Em um documentário sobre sua morte chamado Robin's Wish, ou O Desejo de Robin, Susan disse como era difícil observá-lo e imaginar como ele estaria se sentindo, enquanto sua mente estava se desintegrando. Em seus últimos dias, ele estava bastante paranoico, escondia seus pertences pela casa e estava muito mais introspectivo. Na noite do dia 10 de agosto de 2014, ele foi até o quarto de sua esposa, pegou um tablet que usava para ler e foi para o seu quarto. Na manhã seguinte, quando Susan foi conferir como ele estava, encontrou a porta trancada e decidiu não incomodá-lo, pois queria respeitar os poucos momentos que ele conseguia descansar. Ela o esperou por um tempo na esperança de que fizessem a meditação pela manhã como de costume, mas como ele estava demorando, resolveu sair para resolver algumas questões, deixando-o com um assistente pessoal que os acompanhava, além de alguns amigos que iriam visitá-lo. Mas depois de certo tempo, enquanto Susan ainda estava fora, os amigos estranharam a demora para Robin sair do quarto. E com a ajuda de sua assistente, resolveram abrir a porta para checar se estava tudo bem. Ele foi encontrado morto, com um cinto enrolado no pescoço. Robin Williams, o grande ator e comediante que inspirou milhões de pessoas e diversas gerações, havia tirado a própria vida. É claro que a notícia espantou o mundo,
principalmente porque a última imagem que as pessoas tinham dele era de sua alegria e felicidade. No entanto, muitos reconheceram as dificuldades que ele estava enfrentando e perceberam que seu trágico fim, autoimposto, provavelmente se deu em um acesso paranoico, ou mesmo como uma tentativa de mitigar todo aquele sofrimento. No entanto, a maior surpresa que tivemos sobre esse caso foi revelada tempos depois, com o resultado de uma autópsia realizada em seu corpo para determinar a causa de sua morte. Robin Williams não sofria de Parkinson ou Alzheimer, como fora diagnosticado alguns meses antes. Na verdade, ele padecia de uma doença rara e muito mais severa, conhecida como demência com corpus de Lewy. Os sinais apresentados por essa síndrome são muito parecidos com aqueles registrados pelas outras doenças. No entanto, as alterações no comportamento, na cognição, no movimento, costumam ser muito mais severas e o avanço é mais rápido, o que explica como o ator chegou em um estado tão grave em tão pouco tempo. Infelizmente, esse foi o fim de um dos atores mais brilhantes que passaram pelos palcos, pelas telinhas e telonas do mundo inteiro. Apesar do final trágico e da despedida prematura, Robin Williams nos deixou um legado inesquecível, com obras capazes de nos fazerem rir e nos roubarem lágrimas. Que ele possa finalmente descansar em paz. Até a próxima.